A graça e a paz, amados irmãos da Igreja Batista Nacional Ebenezer, em Goianésia. Nós entramos num tempo único, tempo difícil, num tempo em que não podemos nos reunir no templo, mas isso não desconfigura a nossa fé, isso não nos afasta do nosso Deus, isso não nos proíbe, não nos impede de ter comunhão com Ele, de fazer reflexões, de pensar, de caminhar, de continuar alimentando a nossa fé. Eu quero ler com vocês nessa noite, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, e diz assim: lembre-se disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Paulo, ele fala de que nos últimos dias haveriam tempos difíceis. Talvez Paulo tivesse um vislumbre ou uma noção dos tempos difíceis que iríamos passar. E agora nós vivemos esses tempos difíceis. Plenos 50 anos de idade, 30 anos de vida cristã, eu nunca havia experimentado um tempo em que a igreja teria que ser fechada, um tempo em que os cristãos não poderiam se reunir. E nós vivemos isso agora, um tempo histórico, um tempo assustador, um tempo difícil, o tempo do qual Paulo fala que nos últimos dias haveriam tempos difíceis. Então são tempos profetizados, né? Seriam tempos difíceis, assim como Daniel ali na cova dos leões, tempo difícil de servir a Deus. O que mais poderia dizer? Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. É um tempo difícil, um tempo custoso de servir a Deus. Nós tivemos tantos outros momentos, como nos dias de Neemias, onde o templo estava caído, tempos em que haviam batalhas e o povo eram proibidos ou impedidos de chegar até o templo. E hoje nós vivemos o nosso tempo, não numa guerra contra os filisteus, não numa guerra contra leões numa cova, não numa guerra contra Nabucodonosor e a fornalha de fogo, mas nós vivemos uma guerra contra o vírus que assola o planeta, que chegou até nós, e que nos impôs algumas restrições. Tempo difícil, então, tempo profetizado, tempo anunciado, mas tempo que não pode nos impedir, não pode te impedir de levantar e servir o seu Deus. São momentos em que nós devemos nos consagrar nas nossas casas, aproveitar esse momento e fundamentar a nossa fé em Cristo, não deixar que nossos filhos se percam. Agora, o discipulado do seu filho está restritamente destinado a você. Você agora deve cuidar da fé do seu filho, dos seus filhos, né? Tenha momentos com seus filhos, chame os seus filhos a ouvir músicas cristãs, chame os seus filhos a ler a palavra de Deus, façam orações nas suas casas. É um tempo em que nós teremos que edificar a fé, a nossa fé doméstica, a nossa fé particular, fundamentar que Cristo é a nossa salvação. Nós não tiramos férias de igreja, não tiramos férias da fé, nós não tiramos férias da palavra de Deus, ao contrário, é um tempo em que nós temos que nos fundamentar mais, um tempo que nós temos que encher nossos corações da presença de Cristo, um tempo em que nós temos que edificar, de manter a prática cristã. Não é o fato de não podermos ir ao templo, de estarmos impedidos, não nos dá o direito de não lermos a palavra, de não lermos livros cristãos, de não ouvirmos hinos evangélicos, de não colocarmos a nossa vida numa prática diária, de ofertarmos. Existem mecanismos para que toda essa prática cristã seja feita, seja executada. Existem formas de fazer essa manutenção sem se perder. Não se perca, não deixe o seu coração afastar de Deus. É comum nesses tempos de afastamento a gente se esquecer de Deus também. E quando chegar o momento do retorno, não será fácil, será uma outra luta. Tem sido constrangedor, tem sido difícil a gente se afastar. Nós nos afastarmos do templo agora. Mas no momento em que for tudo isso passado e liberado as reuniões, os ajuntamentos de pessoas, nós teremos um outro grande vilão. Muitos corações terão se esfriado e literalmente terão perdido a vontade de congregar,
Já vemos esse tempo, alguns irmãos que há dias não vão à igreja e só vai alimentar, esse tempo só irá alimentar essa fraqueza se não for cuidado. É um tempo de manter a prática cristã. Oferte, faça suas ofertas, entregue seus dízimos, cante seus louvores, ore ao Senhor seu Deus, faça a leitura da palavra, mantenha a sua lição de escola bíblica em dia, continue lendo, continue buscando. É um tempo de manter a prática cristã de uma forma muito forte, de uma forma muito intensa. É um tempo de não perder o rumo de Deus e da casa de Deus. Quantas vezes o povo no Egito, quando sai do Egito, 400 anos, um tempo bem mais longo do que o que nós vamos ficar, estavam completamente perdidos, sem rumo, sem o verdadeiro culto. Que esses dias de quarentena não tire do seu coração o verdadeiro culto, não afaste de você a verdadeira revelação. Irmão IBNE, cabe a você agora levantar-se e cuidar da sua fé e fazer a manutenção e não se permitir se afastar de Deus. Já tivemos outros inimigos, teremos outros inimigos no futuro e a batalha sempre continua. Cabe-nos sempre levantar e não nos permitir nos afastarmos de Deus. Não se permita. As tentações virão, a televisão estará aberta, o tempo ocioso vai vir, mas você pode se dedicar ao Senhor na sua casa. Lembre-se do templo, faça suas orações, lembre-se dos momentos de comunhão, porque eles voltarão e estaremos todos juntos ali. É um tempo de se manter confiante, não podemos desacreditar do nosso Deus. Claro, evidentemente que Deus deu ao homem a medicina, deu ao homem mecanismos, meios, tratamentos e prevenções, mas acima de tudo isso, cremos no nosso Deus, que nos prometeu que em meio a tempos difíceis, em meio às tribulações, nós não precisaríamos temer. Ele estaria conosco, Ele nos ajudaria, que nenhuma praga viria sobre nós. Somos o povo eleito, somos a geração santa, somos o sacerdócio real, somos o povo de Jesus Cristo, comprado, lavado pelo sangue. Temos que confiar, é exatamente o momento de nossa fé ser provada e nós atravessarmos os mares, seja as montanhas, sejam as cavernas, sejam as fornalhas, sejam as pestes. O povo de Deus sempre foi vitorioso, não será de outra forma agora. Mantenha-se fiel, não se entregue às práticas deste mundo, não se entregue à lentidão deste mundo, não se entregue à incredulidade do homem ímpio. Não se esqueça que você é santo, não se esqueça que você é filho de Deus. Nesse tempo em casa, não se esqueça de passar figuradamente nos umbrais do sangue de Cristo, ou seja, de relembrar todos os dias que você é filho de Deus, foi comprado, foi separado. E esse tempo longe do templo não te dá o direito de esquecer-se do seu Deus. Ao contrário, te chama, te convoca a viver a sua fé, a viver o seu chamado, a viver a sua escolha, a ser fiel a Deus até a morte e assim ganhar a coroa de glória. E eu quero orar por você e com você, então, nesse momento. Deus, no nome de Jesus, Pai, eu coloco, ó Deus, cada um irmão da IBNE, Pai, cada um, ó Deus, que nos assiste, ó Pai, ó Deus, diante da Tua glória, diante do Teu poderio, Pai. Ó Deus, esse tempo de dificuldade, esse tempo difícil, Pai. Ó Deus, unge, Deus, guarda, separa para Ti, não deixa que se esqueçam do Senhor, meu Pai. Eu Te honro, eu glorifico a Ti, Pai. Abençoa o Teu povo em suas casas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Nome do Senhor Jesus. E que Deus abençoe você e te guarde todos os dias da sua vida.